Aproveitando que já estamos de pé, pastor Arlene, chega até aqui, né? E interessante, pastor Alex, que o irmão ligou para mim, né? Ela disse que tinha orado pedindo a Deus uma oportunidade. Aí depois ele falou, estou sentindo que é a pastora Arlene. Quando eu falei, confirmou, né? Confirmou. Nós vamos fazer mais uma oração, pedindo a Deus para falar conosco, não é verdade? A pastora Arlene já preparou a palavra, né? Deus já deu a palavra para ela, ela sentou, preparou. Pode dar um jeito de arrumar um tempinho, né? A mais, tem um tempinho a mais, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te adoramos, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E nós esperamos no Senhor, que o Senhor confirme esta palavra que o Senhor colocou no coração da tua serva, para alcançar os nossos corações. Somos inteiramente dependentes do Senhor, da tua palavra, do poder da tua palavra, porque a tua palavra é curadora, salvadora, orientadora, e nós esperamos tão somente no Senhor. Amém. Ainda de pé. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus que sempre nos dá vitória por Jesus Cristo. Podeis assentar, por favor. Nosso texto de referência já foi lido na leitura devocional e está registrado em Romanos 8, 35 a 37. Eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus por essa rica e tão especial oportunidade de estar nessa noite aqui, transmitindo a palavra de Deus. É realmente um privilégio muito grande. Quero agradecer a Deus pelo convite feito pelo pastor Alex, né? Os demais que concordaram, com certeza houve uma comunicação, né? E o pastor Ida Marques, meu esposo, que também é meu pastor, né? Graças a Deus. Foi desse jeito que ele falou. Eu estava fazendo o almoço, lembrando da campanha. E aí, o coração ardeu, né? Eu tinha dado uma palavra aqui no domingo à noite, explicando o significado da palavra campanha. Depois eu joguei essa palavra lá para as irmãs e falei, joguem no grupo de vocês, irmãs das congregações, que desejo de que todos entendam a importância, né? O significado disso, que é nós nos colocarmos de uma forma mais intensa. Campanha é isso, né? Usar os recursos, as condições, as ações necessárias para buscar um fim. E aí eu lembrando de tudo, dos temas, o coração ardeu, porque a palavra de Deus faz isso em nós, é ela que faz o nosso coração arder, né? E aí de repente veio o Ida Marques de lá para cá. O pastor Alex quer saber se você pode pregar na quarta-feira. Eu me alegrei muito, graças a Deus por isso. Quero louvar a Deus porque o pastor Júnior tem feito o convite, né, pastor? Às vezes a gente olha e sente falta de tantos obreiros que poderiam estar nesse púlpito, né? Quantos poderiam ocupar os lugares vagos aí? O convite foi estendido. Nós temos todos os dias anunciado, procurado incentivar, e o convite tem sido muito bem feito. Deus há de recompensar o Senhor. Mas estão aqui aqueles que valorizaram, né? Aqueles que se empenharam, e Deus há de os recompensar por isso. O tema de hoje, nós podemos dizer que ele é sinônimo de todos os outros 6 temas. Eu anotei aqui, depois que eu cheguei, só que me deu um branco. Primeiro foi renúncia na segunda-feira, não é? Ninguém renuncia se não for comprometido. Só paga o preço da renúncia quem é comprometido. Amor foi o tema de ontem. Eu creio particularmente que uma das maiores formas de declarar amor sincero é ser comprometido, é ter uma aliança, é pagar o preço do compromisso. Eu sei que fidelidade é um dos temas, não sei se está na ordem, mas compromisso é sinônimo de fidelidade, porque só é fiel quem tem compromisso.
Você pode me ajudar? Qual o outro? Ah lá, muito bem, é isso mesmo. Dedicação. Alguém dedica a alguma coisa se não for compromissado? Não, o compromisso é a base. Ele primeiro tem que ser compromissado. Aí vem o desejo, eu vou me dedicar, eu vou fazer o melhor. Não é? Aleluia. Depois perseverança. Quem persevera? Só quem é comprometido. Só quem tem essa virtude de realmente se comprometer, aí ele persevera, aí ele vai até o fim, é o que Deus quer de nós, né? E o último que nós vamos falar no domingo, vai fechar com gratidão. Será que a pessoa que não tem compromisso pode ser grata? De jeito nenhum, né? Tô nem aí. Fez porque quis, não deu porque quis, você é grato. Não, ele não é grato, ela não é grata, se não for uma pessoa que tem o compromisso como base. Aí ele reconhece, né? Então, meus amados, eu quis fazer esse resumo aqui, porque Deus tem falado conosco. Desde a escolha desses temas, dessas referências, Deus já tem falado e confirmado que para uma vida cristã vitoriosa, nós precisamos desses princípios bem fundamentados. Temos que ter o entendimento de que isso é necessário para que nós possamos ser vitoriosos. Não adiantaria nada, né? Se não olhássemos e valorizássemos cada um deles. A definição da palavra compromisso é uma obrigação, um acordo, promessa entre uma ou mais pessoas. Essa é a definição do que é compromisso. A etimologia da palavra, a origem, vem do latim compromettere, que é a junção de com, que significa junto, e promettere, que significa prometer. Então, o significado de compromisso é a mesma coisa de falarmos com promessa. Existe uma promessa, e eu faço essa promessa, é com promessa que eu me aliancio com você. Amém? Acordo com outra parte, ou seja, compromisso mútuo, promessa mútua. O contrário de compromisso, nós aprendemos lá no início do estudo fundamental, né? O antônimo, o contrário, é descompromisso. E o prefixo des significa negação, reversão, separação. Então é a negação do compromisso. É não ser compromissado. Quem não é compromissado é descompromissado. Eu, preparando a palavra o tempo todo, lembrando tanto que o Ida Marques dá essa ilustração, né? Do que é ser comprometido e do que é ser envolvido. No final, se ele quiser aqui falar, mas a palavra vem nos deixar claro, nós já entendemos, né? O envolvimento, ele não pede um preço. A pessoa que é envolvida. Agora, o comprometido, sim. E é o preço da sua própria vida. Você tem que morrer mesmo para você ser comprometido. Nós vamos ver que enquanto o compromisso, ele faz valer e ele leva a uma seriedade, um relacionamento, seja ele em que esfera for, o descompromisso, ele torna o relacionamento vulnerável, ele está baseado no acaso, ele é estável, ele é instável, ele não tem estabilidade. E isso é o descompromisso. É aquilo que a pessoa às vezes fala, não, se der bem, se não der. Eu já ouvi isso, entre noivos. Vou casar, se der certo, bem, se não der. Na primeira briguinha, na primeira contrariedade, um vaza para um lado, outro para o outro. Isso é o descompromisso. Outra frase, tô nem aí.
Tanto faz. Se vira. O descompromissado usa muito nisso. Não tem compromisso? Então não é comigo, você se vira. É muito sério. E nós vamos entender que uma das principais estratégias para destruir todos os segmentos da sociedade, a começar da célula máter, que é a família, é buscar trazer a naturalidade do descompromisso. Está natural ser descompromissado. E vai naturalizando cada vez mais. Compromisso para quê? Eu vou na igreja se eu quiser. Eu faço alguma coisa se eu quiser. Se eu não quiser, nada feito. É o pensamento do descompromissado, né? E o diabo é que infiltra, que implanta isso nas mentes. E ele busca isso em todas as esferas. A começar a esfera pessoal. Individual. Você como pessoa. Você precisa ter compromisso com você mesmo. Porque senão você desvaloriza o templo do Espírito Santo. Você passa a ser uma pessoa imoral. Você passa a ser uma pessoa que vive uma vida de qualquer forma. Descuidado, desleixado, largado, indisciplinado em todos os sentidos. É a pessoa que não tem compromisso consigo mesma. E em muitos casos, até mesmo no cuidado com a sua saúde. Vai desleixando, vai deixando, depois quer pôr a culpa em Deus. Eu louvo a Deus porque o meu esposo é cuidadoso com a saúde dele. Ele valoriza a saúde dele. E ao ser preocupado com isso, ele preocupa conosco também. Senão eu já seria viúva, criando 3 filhos adolescentes há muito tempo atrás. Mas ele correu atrás. Buscou os recursos necessários. Isso é cuidar de si mesmo. É procurar ser zeloso com o templo do Espírito Santo, naquilo que nós podemos fazer. Porque o que nós não podemos é milagre de Deus o tempo inteiro. Por exemplo, eu não posso manter o meu fôlego. Não depende de mim, é Deus que me dá o fôlego. Mas se eu tiver com um problema respiratório qualquer, como eu muitas vezes entro em crise, né? Porque tenho renite alérgica, está virando algo assim com a idade mais sério. Mas aí você vai cuidar, né? Meu Deus, esse fôlego é tão importante. Eu preciso cuidar disso, ir ao médico, fazer exame, né? Fazer a minha parte que cabe a mim. Isso é ser cuidado, é ter cuidado consigo mesmo, é o cuidado pessoal. Nós vemos isso quando o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, né? Preocupado com aquele jovem que já tinha alguns problemas de saúde. Paulo fala: cuida de ti mesmo e da doutrina. De ti mesmo em primeiro lugar, porque senão você não vai pregar, você não vai ganhar alma, você não vai dirigir igreja, você não vai ser pastor, como? Você vai morrer, meu filho. Cuida de ti mesmo, aí tem esse remedinho natural aí que você pode fazer uso. Não despreza, não. Vamos cuidar de nós mesmos. É o que Deus está falando hoje. Seja comprometido com a sua vida. Não é no sentido de ser arrogante, prepotente. Não, é no sentido de saber, foi Deus que deu, é preciosa. E o que eu puder fazer para me cuidar, eu vou fazer. É isso, muitas vezes, tem situações que chegam a um extremo tão grande que as pessoas até julgam, esse aí acabou. Mas você ora e você age. Você age e você ora. E Deus honra, não é isso? Aleluia, glória a Deus. Na esfera familiar, eu estava me lembrando, a começar pelo primeiro passo para se constituir uma família, que é o namoro. Você não está pensando em casar, vai namorar para quê? Não tem idade, vai namorar para quê? Isso é quando você estiver pensando que, eu vou casar, eu quero casar e está na hora, né? Vou priorizar agora. Aí você começa, entra num relacionamento, né? Leva isso a sério. Mas a começar por isso aí, vocês viram a naturalidade do que é hoje em dia, muitos jovens falar no tal ficar, não é?
Mal se conheceu, uma conversinha ali de uns minutos e já está se entregando uma ao outro, tá ficando, hoje fica com uma, amanhã fica com outra, e depois vai ficando. Essa pessoa vai querer levar o casamento da mesma forma, porque não começou na base. Eu louvo a Deus pela vida do meu saudoso papai, Benjamin Martins de Assunção, que desde a minha adolescência, quando começou a aparecer uns rapazes, né? Ele falou, minha filha, namora quando é para casar. Você tem 13, 14 anos, 15. Você está pensando nisso? Está muito nova, minha filha. E ele me orientou direitinho. Ele me fez entender a seriedade disso. Se não é para casar, vai se envolver para trazer certas consequências para a sua vida. Isso é tomar cuidado. No sentido familiar, já é começando a valorizar o que um dia você vai constituir, que é a sua família, com a pessoa certa, na hora certa, e nada de ficar. Nada, é coisa básica. Vamos conversar com seu papai lá, né? Vamos ver o que meus pais vão me dar a ideia, e o que seu pai, né? Vamos ver se nós temos essa autorização. Não, vocês notaram que isso está ficando assim, né? Desprezado totalmente. Pais sem compromisso com o casamento criam filhos da mesma forma, desrespeitosos, desobedientes, ingratos, porque ele vê nos pais o descompromisso de um para com o outro. Aí ele age como se ele também tivesse o direito de ser desrespeitoso com o pai ou com a mãe. Ele vê um xingando o outro, ele vê a brigaiada dentro de casa. E aí, para que ele vai querer ser diferente? Meu pai é assim, minha mãe é assim, né? Então tudo tem que começar da forma que Deus nos orienta pela palavra dele. Valorizando princípios fundamentais, básicos, para que a família seja estruturada. Pais, ensine seus filhos no caminho certo. Não me envergonho de falar, fui criada na pobreza, na simplicidade, mas com base na orientação, no conselho. Eu ia deitar e ouvia meu pai e minha mãe orando pelos seus 6 filhos e mencionando o nome de cada um nas suas orações. Isso é a maior riqueza. Eu via os dois dialogando, às vezes nos momentos de aperto. Não os via brigando, pondo a culpa um no outro. Não. Eu os via dialogando e muitas vezes falando sério, coisas sérias, mas nunca desentendendo e um destratando o outro. Isso a gente traz para a vida. Olha, no segmento do trabalho, aqui na igreja, a pessoa que não tem a base do compromisso, ele é insubmisso, ele é irresponsável, ele é negligente, ele é desrespeitoso, não respeita as autoridades constituídas. Não se estabiliza nem cresce em nenhum sentido. Por quê? Porque não quer assumir compromisso. Não quer pagar esse preço. Quer levar a vida, como se diz, de boa. Do jeito que ele quer. E os pais têm que começar a ensinar os filhos desde pequenininho, que nem tudo é igual a gente quer. Pai que o menino dá birra, a criança dá birra e ele vai dando o que o menino quer, o que a menina quer, desde pequenininho. Ah, chora não. Sabe o que minha mãe fazia quando nós dávamos birra? Eu lembro disso, eu pequena. Eu lembro dela virar as costas, pegar uma vara e era só uma. Levanta daí, não é bem assim não. Vem dar birra aqui para você ver. Tudo tem a hora, tem um momento e é se deixar. Se não deixar, não adianta espernear. Agora a gente vê menino dando birra, deitando e rolando. Esse menino vai entrar na escola querendo fazer do mesmo jeito com os professores, com diretoria, com tudo na escola. Por quê? Porque faltou esse ensino para que ele siga a sua vida nos segmentos de trabalho, na igreja, começar na igreja, porque na igreja começa antes do trabalho, né? Desde criancinha, se colocando no lugar, respeitando professores, respeitando pastor. Eu já fui desrespeitada por criança pequena. Criança pequenininha me desrespeitando. E eu vou fazer o quê? Não sou a mãe? Não vou fazer o que eu não devo, para não sobrar para mim, né?
E muitas vezes quando você comunica os pais, você é o errado, é igual lá na escola. Professor é que é o errado. E a asa só vai crescendo e o problema também, né? Na sociedade em geral, quem não tem compromisso são péssimos cidadãos. São mal pagadores. São vizinhos encrenqueiros. Tem compromisso com nada, não preocupa com nada. Faz coisas horríveis e não está nem aí. E infelizmente, tem pessoas assim que se dizem crentes, viu? E escandalizam a obra de Deus, porque ele se diz crente. Mas ele compra e não paga. Não tem palavra. Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Espera o tanto que você quiser. Hoje eu falei para o Idamax, não precisa mais não, chega, acabou. Foi um indivíduo lá consertar o fogãozinho meu. E eu estava com ele bem perrengue mesmo, ruinzinho. E eu falei, precisa consertar ou nós compramos um novo. Não, vamos ver se conserta. E o rapaz foi e mexeu e tal. E precisou de ir de novo e começou a me enrolar. E esse trem dando problema. E a gente precisa todo dia, né? E dando problema. Não, eu vou. E passou fim de ano e não foi nada. Quando foi hoje, dia 8 de janeiro, vi o recadinho lá no celular. Eu falei, não vou nem olhar. Cara descompromissado. Cobrou caro, dava metade do novo que ele cobrou. E o trem está lá desparafusado, dando choque. Deixa quieto. Sofre o dano. Mas não precisa vir aqui mais não. Vai continuar com descompromisso, falando que vem e não vem nada, e a gente esperando. Deixa para lá. E é por esse detalhe que o diabo trabalha dia e noite incessantemente para naturalizar o descompromisso. Quem não tem costume do compromisso pessoal, começando com você mesmo, ele não vai ter o interpessoal, não vai se comprometer muito menos com Deus, porque é o que Jesus exigiu no começo. Nós lemos aqui no primeiro dia da campanha, quem quiser ser meu discípulo, olha aqui, é quem quiser. Não é porque eu estou falando que vou morrer por você, entregar a minha vida. Não é porque eu estou te ensinando, andando essa distância toda a pé, fazendo a obra, cumprindo o meu ministério, que você é obrigado, não. É o ensinamento, a base, a doutrina do livre-arbítrio. É se você quiser. Só que tem uma coisa, se você falar eu quero, então negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E tem uma coisa. Não é vida de bem bom, não. Ah, sou filho do rei, então agora é só sentar e falar, bater no peito, né? E qualquer coisa que não der certo fazer birra, ou então põe ele na parede. Para ele me dar o que eu quero. Negativo. Tome sobre si a sua cruz e me siga. Tem cruz. Cristianismo sem cruz é ladainha, é heresia, é mentira. E o diabo sopra isso no seu ouvido o tempo todo. Que sofredor que você é. Que sofredor que você é. Vai olhar para os irmãos da igreja primitiva. Vai olhar para os heróis da fé. O que eles passaram. O que muitas vezes nós estamos passando não é nada. Mas o diabo sopra no seu ouvido que você é sofredor e é o maior sofredor de todos. E ninguém gosta de você. E é desprezado e tudo mais. Então Jesus exige, olha, a palavra do Senhor em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Dá esse passo. É você que faz essa escolha. O nosso Deus é Deus de aliança. Quantas alianças Ele fez? Adâmica, noética, abrâmica, mosaica, davídica. E hoje nós estamos na nova aliança. Vamos valorizar isso. Mas tem que ter aliança. Tem que ter comprometimento. Sempre que Deus estabeleceu essas alianças, quem quebrou foi da parte humana, do ser humano. Ele jamais quebrou nenhuma delas. Eu estava lembrando daquele louvor assim, eu acho que você conhece, canta só esse pedacinho comigo. Deus de aliança,
Deus que não é homem pra tudo pode, mas tua palavra vai se cumprir. Por quê? Porque Ele é Deus de aliança. Ele não quer de qualquer forma. E aí eu estava me lembrando do momento quando nós nos batizamos, que é aquele momento quando nos aliançamos com Jesus, não é? Nós o recebemos, glória a Deus, já fomos salvos ao recebê-lo. Mas você vai continuar, você vai prosseguir. Ou será que você quer aceitar Jesus e morrer na hora, igual foi lá com o ladrão da cruz? Foi salvo, não chegou a batizar não. Não, nós queremos viver, né? Então, vamos passar pelos processos, pelo que Jesus ensinou. Vai descer as águas. Aí quando desce lá antes de ser mergulhado nas águas, lá dentro da água, o pastor bem pertinho do seu ouvido, faz algumas perguntas, né? Você promete ser fiel a Deus e aos seus mandamentos? Promete obedecer os estatutos e regulamentos da igreja? Promete ser submisso às autoridades constituídas, tanto eclesiásticas quanto autoridades seculares, do meio da sociedade, seja ela qual for? E fazendo aqui um parênteses, eu quero destacar minha alegria pela presença do prefeito, né, Jadir, da primeira dama. São autoridades que devem ser respeitadas, porque a palavra de Deus manda, autoriza, ela fala para sermos assim, é mandamento. Inclusive orar por essas autoridades. E graças a Deus, todos os dias, nosso ciclo de oração apresenta nossa convenção nacional, estadual, a diretoria eclesiástica do nosso campo, e apresenta também todo o segmento político, a começar do nosso município. Você promete dar bom testemunho como cristão? Você promete ser contribuinte com seus dízimos e ofertas, cooperar com os trabalhos da igreja? Se a pessoa falar não em qualquer uma dessas perguntas, o pastor fala, não, meu filho, então sobe aí, sai da água, vamos voltar a te discipular, né? Porque você não está pronto para aliançar. Então é mediante o sim que ele é simbolicamente morto para essa vida e nasce de novo, né? É um símbolo. Na realidade, a doutrina da regeneração não depende do batismo, é um símbolo isso. E Jesus nos deixou o exemplo, né? Tem gente que não quer batizar em piscina de jeito nenhum, porque, não, tem que ser na água corrente, igual Jesus. Mas, gente, isso é só um símbolo, né? E se for uma piscina, se for um tanque, seja o que for, essa água vai ser jogada fora, um dia ela vai escoar. É a mesma coisa. Nós já tivemos obreiros que criaram caso, obreiro que criou caso quanto a isso, né? Obreiro antigo, não, pastor, se não for no córrego, não tem jeito, não. Mas o batismo é a aliança. Voltando para o texto, agora para esses minutos finais aqui, texto de Romanos 8. O apóstolo começa, primeiro ele falou da lei, do jugo da lei, o que é a lei, o que ela exige. E agora então ele começa falando, e o título do capítulo é A Nova Vida Debaixo da Graça, a nova vida na nova aliança, na aliança prometida no passado e instituída por Jesus Cristo. O apóstolo começa o capítulo falando, portanto agora, depois que vocês entenderam tudo o que eu falei sobre a lei, o que a lei representa, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Estão em Cristo Jesus. Tem crente batendo no peito, eu sou crente, tem nenhuma condenação para mim. Ótimo. Mas você matou em você mesmo. Né? Não, você não vive mais segundo a carne, você tem o princípio da renúncia, de deixar Cristo reinar, ocupar o trono e você ir para a cruz, como o apóstolo falou, não vivo mais eu, Ele vive em mim.
Se você tem esse princípio, você pode dizer: nenhuma condenação há para mim. Mas se anda em desobediência, se não cumpre o sino, o altar, não vai culpar o pastor que abençoou seu casamento. Se não cumpre seus deveres como pai, não vai culpar a professora da escola dominical. É isso. É fazer valer para a nossa vida que só não sofremos condenação quando obedecemos o que o Senhor nos ensinou. Não há condenação para os comprometidos, para os aliançados, para os que vivem uma vida sincera diante de Deus. O que quer dizer sincera? Sem cera, sem máscara, sem falsidade. Uma vida genuinamente cristã, que segue os princípios de Jesus, que procura obedecê-lo. Do 31 ao 39 é o cântico da vitória. Se Deus é por nós, os comprometidos, os aliançados, quem será contra nós? Você não pode louvar com esse cântico da vitória se não for compromissado, porque o inimigo vai passar a rasteira. Ah, mas Deus é por mim. É, mas você está obedecendo? Né? Está realmente pagando o preço do compromisso? Do 35 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Põe aí no texto para mim, por favor. Do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Quem aqui não passa? A angústia? Quem muitas vezes não se sente angustiado? Meio depressivo até. Perseguição? Crente que não é perseguido não está vivendo o cristianismo real, não. Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele está falando de realidades que ele viveu. Vai ler 2 Coríntios, capítulo 11, para você ver se ele viveu essas realidades aí ou não. Prossegue, por favor. Como está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Prossegue. Mas em todas estas coisas, em tudo, seja o que passemos, seja qual for a situação que nos espera em 2025, nós começamos 2020 sem sonhar o que íamos viver no ano. Não é verdade? Começou em março, aquela pandemia, aquela coisa horrível, que nos prendeu, enclausurou, mente, coração, tudo foi fechado. O sistema fez com que isso acontecesse. Fiquei em casa, fiquei em casa, fiquei em casa. Ah, meu Deus, se eu abrir a porta, o monstro entra. Eu estou morto. Nós não sabíamos que íamos passar aquilo. E esse ano? Também não. Mas em todas estas coisas, em tudo, seja o que for que acontecer, somos mais que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. Prossegue, por favor. Porque estou certa, aí começa uma lista, eu quero até ler aqui, porque eu anotei aqui, ó, para andar mais rápido. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, ou alguma outra coisa que você possa imaginar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, 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 nada. Você sabe o que é nada? Nada. Nada pode nos separar desse amor, porque esse amor, ele supera todas as coisas. Vai ler 1 Coríntios 13, a excelência desse amor, ele supera todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Ele é a personificação do próprio Deus. E se nós temos esse amor, nós temos Deus. E se nós temos Deus, o que mais nós precisamos? Nada pode nos separar desse amor.
Eu quero mencionar aqui em rápidas palavras o que eu falei, 2 Coríntios 11, 23 a 33, rápidas palavras. Olha, ele começa falando, no 23, que ele sofreu trabalhos, ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte. 5 vezes ele levou uma 40 açoites menos 1, que é 5 vezes 39, faz a conta. 3 vezes foi com vara, 1 vez ele foi apedrejado, 3 vezes foi naufrágio, 1 noite e 1 dia no abismo. Eu lembrei da mensagem de Jonas. Talvez ele estava num lugar escuro, sem perspectiva de vida, numa profundeza qualquer, num calabouço qualquer lá, pensando que estava no ventre do inferno também. Ele passou ali 1 dia e 1 noite, perigos em viagem, perigo em rios, perigo de salteadores, dos da sua nação, quer dizer, dos seus compatriotas que não o receberam, que o odiaram, que queriam matá-lo, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos. Ai, mano, é porque fala que é irmão não, viu? A gente sofre entre os falsos irmãos, toma cuidado. Sofreu trabalhos e fadigas, em vigílias, quer dizer, noite sem dormir, fome, sede, jejum, frio, nudez. Nudez fala de vergonha, viu, irmão? Sofreu o frio e a vergonha também. E muitas vezes com o lombo riscado, como foi ali naquele texto de Atos, né? Paulo e Silas, naquela prisão. E ele termina falando que fora isso, ele sofria com os cuidados da igreja. Olha, psicologicamente, ele era pressionado. Paulo, olha, e aquela igreja que você fundou lá? Você está prestando atenção o que está acontecendo lá em Corinto, Paulo? O povo está numa bagunça e na hora da ceia que o povo está fazendo isso, desprezando uns aos outros, uns comem, outros não comem, fica aquela bagunça, Paulo. Não, e aquela outra igreja lá? E aquela outra que tem esse e esse problema? Por quê? Qual igreja que não tem? Qual? Somos a noiva de Cristo. Sim. Mas aqui tem quem é fiel e tem quem faz de conta que é. E o que a palavra fala? Suportai-vos uns aos outros, os mais fortes. Ajuda os mais fracos. Não é para crucificar, não. Não é para mandar embora, não. Aqui é lugar de tratar. Mas tem problemas e muitas vezes essas coisas psicológicas oprimem muito mais do que se você levasse uma lambada. Sabe? Porque existe uma cobrança, né? Bom, vamos nos manter firmes no nosso compromisso com aquele que deu a sua vida por nós. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ninguém sofreu mais do que ele. Paulo sofreu ao extremo, mas como Jesus, ninguém. Porque o peso do pecado da humanidade estava sobre ele. E ele levou esse peso sozinho. E morreu ali por mim e por você. Amém, igreja? Eu estava lá em casa e lembrei do hino. Vou cantar aqui um pedacinho. Só mesmo para fechar. Você conhece, você me ajuda. Quando eu converti... há 42 anos, quase 43 anos atrás, né, já é um hino antiguinho, que ele fala assim, ó. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém afastar-me da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus. Pode alguém perseguir minha vida, só não vai me afastar do meu Deus. Por quê? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém
afastar-me da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Tem mais estrofes, depois você medita nesse hino todo. Amém? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor presidente, devolvo aqui.